Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder um depoimento que uma pessoa fez para mim. É um depoimento bastante extenso, mas que eu acredito que possa ajudar muitas pessoas. Então, eu pedi autorização para essa pessoa, lógico, não vou revelar nomes, e ela me autorizou porque também ela acredita que o depoimento dela possa ajudar muitas outras pessoas. Não existem regras, cada caso é um caso, eu não estou fazendo um diagnóstico, eu não estou dizendo qual é a conduta que ela deve ter, eu vou fazer algumas observações sistêmicas baseadas no depoimento dela, tá? Então ela diz que há um tempo ela fez a constelação e que a constelação foi muito bom para ela, começou a ajudar realmente ela a resolver questões que ela precisa resolver já há um bom tempo. Ela tem uma irmã gêmea e há 16 anos atrás, mais ou menos, essa irmã gêmea decidiu sair de casa. Então ela relata que a irmã só aparece quando precisa de ajuda financeira. Então ela diz que essa irmã fez uma autoexclusão e que essa autoexclusão foi uma das razões que os pais adoeceram. A mãe com câncer de mama e o padrasto com câncer no fígado. E diz ela que esses pais eram muito ligados a ela e não escondiam que ela era a preferida deles. Vamos fazer uma pausa aí e uma observação. Essa autoexclusão, né? Essa autoexclusão não existe, tá? Ela continua pertencendo à família, mesmo ela tendo ido embora do sistema familiar. O que você chama de autoexclusão, na verdade, é a nossa não aceitação com a escolha que o outro fez. Quando o outro faz uma escolha ou faz coisas que nós não concordamos com aquilo que ele faz, nós falamos que ele se auto-excluiu. Então, não existe essa auto-exclusão. A pessoa foi embora, ela tomou uma decisão, ela continua pertencendo, mesmo que ela apareça só para questões financeiras, mas ela continua pertencendo ao sistema, você lembra dela, seus pais lembravam dela, né? Então, e outra coisa, isso também não foi a causa do adoecimento dos seus pais, né? Isso não vai causar esses sintomas e essas doenças. Isso se refere a problemas sistêmicos, provavelmente, ou questões de emaranhamento deles antes, muito antes da sua irmã e de você. Provavelmente tem a ver com questões deles lá da família de origem deles, talvez questões que a mamãe não tomou com a própria mãe, com a sua vovó, questões difíceis. Então isso tem a ver com estas questões. Por quê? Porque pais não precisam dos filhos. Então os pais, eles chegaram antes, eles já viviam uma vida antes, tocavam suas vidas e não precisavam dos filhos. Depois que os filhos chegam, como é que os pais podem precisar desses filhos? Na verdade, eles não precisam. Eles podem até acreditar que precisam, mas não precisam. Eles projetam muitas vezes nos filhos a carência que eles trazem dos próprios pais. Então não deposite nas costas da sua irmã a responsabilidade do adoecimento da sua mãe e do seu padrasto. Isso se refere a questões deles não resolvidas, provavelmente do sistema de origem deles. E aí ela continua o relato. Quando ela se excluiu do sistema, ela se transformou, tirava vantagem e chantageava os pais. Nós nunca brigamos, eu e ela, diz a cliente, né, a pessoa. Tínhamos uma convivência harmoniosa e essa autoexclusão causou muito desequilíbrio na família. Ela reforça da autoexclusão. Não existiu autoexclusão, não existe isso, né? Pois antes ela estava sempre disponível para todos. Então, perceba o que aconteceu? Antes ela sempre disponível para todo mundo, ela mesmo relata que ela era boazinha, a mãe até achava que ela devia ser freira, essa irmã dela, e de repente ela sai da família e não está mais a serviço daquilo que ela fazia pelas pessoas. Então, é a nossa inconformação com a escolha do outro, com aquilo que o outro fez. Veja bem, em constelação familiar a gente sempre coloca aqui que o movimento é um movimento de sair da família, tá? Nós precisamos sair da nossa família, formar a nossa família e desenvolvermos, crescermos, né? Então, se nós não saímos da família, nós não crescemos, não há evolução dentro do grupo familiar. A questão é como se sai da família.
Se eu saio com gratidão, ok, tá certinho, tomo lá a vida que eu recebi dos meus pais com gratidão e faço esse movimento de sair da família com esse sentimento, com essa postura interna de gratidão. Beleza, não tem problema. Agora, quando um filho sai da família com uma postura de não foi o suficiente, de arrogância, de prepotência, de que vocês não fizeram nada, isso significa que ele saiu com uma má postura e que realmente isso vai ter consequências. A consequência é ela vai ter dificuldades e não realizações em várias áreas, né? Na área afetiva, profissional, financeira. Ela relata aqui, a irmã relata que ela realmente financeiramente tem muitos problemas, né? E vai ter mesmo, porque ela saiu com essa postura equivocada da família. E aí ela continua o depoimento dela. Para mim, depois começou a ter um conflito entre elas por causa da herança, porque essa mãe biológica e esse padrasto vieram a falecer, e aí ela começou a ter brigas com a irmã. Diz ela que a irmã brigou com ela, né? Fazia ameaças, era agressiva fisicamente com ela. Veja a postura dessa irmã que saiu da família, uma postura bastante equivocada. Aquilo que eu disse, não é o que, é como nós fazemos. Então ela faz uma pergunta no meio do depoimento. Depois que fiz constelação, as coisas foram melhorando, ficaram mais harmoniosas para mim. Eu não sinto necessidade de entrar em contato com ela e estar preocupado com ela. Se você também faz isso numa boa postura, não tem problema nenhum, né? Isso é bom para você, né? Mesmo que às vezes acarrete um pouco de consciência pesada. Então isso me trouxe paz por eu não ceder mais a ela. Muito bom, né, da tua parte, não ceder, talvez, às chantagens que ela faça. Como fica a situação de gêmeos quando um resolve se excluir, se apartar desse irmão gêmeo, ao mesmo tempo se exclui da família? Voltamos a falar, essa autoexclusão não existe. E a questão de gêmeos é uma questão muito, muito importante, né? Os gêmeos é o primeiro vínculo um do outro. Então, se no futuro você forma um par afetivo com uma outra pessoa, o gêmeo, teu irmão gêmeo, a tua irmã gêmea, é o seu primeiro grande vínculo. Se um parceiro que você encontra quiser se colocar acima do seu irmão gêmeo, essa relação vai ter uma ameaça. Por quê? Porque o primeiro grande vínculo do irmão gêmeo é o outro irmão. É que gêmeos são muito unidos, na verdade. Dificilmente nós escutamos histórias de gêmeos desunidos. Mas quando nós observamos um desequilíbrio na família de origem, filhos tomando partido, ou às vezes na ordem, né, quando um dos filhos, né, um dos irmãos, tenta tomar o lugar do pai e da mãe, tentando tratar o outro irmão como se fosse pai ou mãe desse outro irmão, sempre vamos observar conflito entre os irmãos. Isso é algo até comum de observar quando tem conflitos entre irmãos. Então, a ligação é muito forte mesmo, e se realmente ela se afasta de você, isso vai colocar aí talvez mais algumas dificuldades para ela, não para você, né? Porque é importante que você aceite ela com a escolha que ela está fazendo, naquilo que ela está escolhendo para ela, e dê um lugar aí de aceitação no seu coração. O relato continua. A minha preocupação é como isso pode trazer problemas para os meus sobrinhos, por exemplo, porque nenhuma de nós, nem eu e nem a minha irmã gêmea, tivemos filhos, mas a minha irmã mais velha teve filhos. Então isso só vai afetar os filhos, né, os teus sobrinhos, se a sua irmã mais velha excluir a sua irmã, né, excluir a irmã dela, né? Se essa tia for excluída, provavelmente algum dos sobrinhos, dessas crianças, vão passar a representar essa tia excluída. Então depende muito também da postura da sua irmã mais velha, se ela dá um lugar de pertencimento à sua irmã. Então ela continua dizendo aqui, ela tem o livre-arbítrio dela, mas não é justo toda vez que ela aparecer eu ter que ceder às exigências dela financeira e depois ela pega e some da família novamente. Então veja, concordo com você. Você não tem que ceder às chantagens dela e ela tem todo o direito de sumir, né, de fazer as coisas que ela acha que é o melhor para fazer. E você precisa exercitar a aceitação do jeito que ela é.
não é do jeito que você gostaria que ela fosse ou do jeito que você idealizou que ela ficaria. Outra coisa, nós precisamos ressignificar sobre a tal da ovelha negra da família. Quando nós falamos da ovelha negra, na verdade é a pessoa, às vezes, no grupo que mais ama. Sim, só que ele está tomando de uma forma, de um amor cego, tudo aquilo que tem de desequilíbrio na família. Ele toma para ele. É uma forma amorosa que ele acha que ele pode estar ajudando as pessoas. Então, você precisa repensar, né? Nós precisamos repensar essa ideia da ovelha negra como uma pessoa estragada dentro do grupo. Na verdade, a ovelha negra é uma pessoa que ama demais e que está movida por um amor cego, se sacrificando pelos demais. Enquanto você provavelmente está bem, você está conduzindo sua vida ou está tentando conduzir, o outro lá tá no sacrifício. Né? Quando você tem uma vida financeira mais ou menos, o outro está sem dinheiro. Quando você tem saúde, o outro está tomando remédio. Né? Então, a ovelha negra é uma pessoa que está se sacrificando pelo grupo. É lógico que nós sabemos aqui, pelas constelações, que não é um amor que funciona. Né? Ela fica realmente tendo problemas, dificuldades de realizações na vida em função do tamanho desse amor. Mas a partir de agora a gente pode talvez olhar para a ovelha negra com outros olhos, com os olhos talvez sistêmicos, não é? Ela continua: estou voltando mais para mim, agora depois que cuidei dos meus pais, porque minha vida ficou parada. Ficou parada. Essa é uma outra questão. Com qual postura a gente cuida dos pais, né? Às vezes nós devemos, e é uma obrigação cuidar dos pais, principalmente na idade avançada ou na doença, mas com qual postura? Eu vou lá como filha, realmente, ou vou como mãe deles? Quando eu vou como mãe deles, né, eu vou violar a ordem. Violando a ordem, eu vou ter problemas, porque aí eu não vou me realizar e minha vida realmente vai ficar parada. Se eu cuidei deles como filha, provavelmente a tua vida não tinha ficado parada, a tua vida tinha continuado e você tinha ainda buscando aí as suas próprias realizações. E depois que ela fez todos esses relatos, me veio uma questão. Né? Em nenhum momento ela citou sobre o pai biológico. E aí eu perguntei para ela se ela podia falar algo sobre o pai biológico. E aí vem uma história que começa a clarear muito o que estava acontecendo. Ela disse que o pai biológico, ele estava vivo, morava em outro estado que o dela, separou-se da mãe quando ela tinha 9 anos de idade, foi em definitivo para esse outro estado, né? Ele se separou da mãe quando ela tinha 9, a irmã 9 também. Tinha muita briga entre eles, era um bom pai, diz ela. Na separação, diz ela, ele não teve força para lutar e ter convivência com a gente. Veja, nesse comentário já existe uma crítica ao pai, né? Que o pai não teve força. Mas no decorrer do relato a gente vê o quanto esse pai tinha força, na verdade. Minha mãe proibia dele ver a gente, mas ele ia escondido, veja bem. Olha lá, que ele não teve força, né? Ele ia escondido no nosso colégio nos ver, né? Minha irmã, num determinado momento, olha aí a questão. Veja bem, minha irmã, num determinado momento, contou para minha mãe das visitas dele lá no colégio e minha mãe fez queixa dele, ameaçou e foi uma separação dolorosa para mim, diz ela. E nesse momento surgiu o meu padrasto, que era uma boa pessoa, mas ele nunca opinou sobre isso, de nós não vermos o nosso pai biológico. Olha o peso aí para essa criança, né, com 9, 10, 11 anos, relatar para a mãe, olha, meu pai lá tá nos visitando lá. Então ela tomou partido, a irmã dela tomou partido da mãe e dedurou que o pai estava visitando às escondidas. E aí ele foi proibido de continuar vendo, porque no passado, né, gente, parece que os homens não tinham muito direito, né, a justiça não achava muito que eles tinham muito direito de ficar com as crianças. O Heringer diz que, em muitos casos, nas separações, as crianças deveriam ficar com o pai, porque o pai
é aquele que menos vai se queixar do outro parceiro, diferente normalmente das mulheres, das mães. Essas normalmente se queixam mais dos parceiros do que os pais. E aí ela continua contando. Na adolescência, ele nos procurou muitas vezes para ter contato, mas minha irmã, fiel à minha mãe, diz ela, não teve mais contato com ele. Então, existiu um movimento de amor interrompido de duas formas, né? Da irmã, mas numa postura de fidelidade à mãe, e dela também, ela teve um movimento de amor interrompido. Você vai perceber no decorrer do depoimento dela. Eu queria morar com ele, diz ela, mas não consegui. E fiquei muito magoada com ele, pois ele não me protegeu e não me bancou para morar com ele. Então, este é um outro movimento de amor interrompido, né? Da irmã por fidelidade à mãe e dela porque ela ficou magoada, porque ela acha que o pai não foi realmente, não fez todos os esforços, e aí também existe um movimento de amor interrompido. Nesse movimento, todos perdem, porque a criança é metade pai e metade mãe. Tanto a irmã quanto ela acabaram perdendo algo de dentro delas, metade desse pai. No decorrer do depoimento, ela disse que hoje ela consegue compreender, a lei não dava realmente guarda para os pais, para o pai. Depois, ele me procurou e por mágoa eu não quis a aproximação. Então, aí é aquela coisa que a gente fala, né? Eu fico com a minha razão ou eu desejo ser feliz? Então, magoada com este pai, porque achar que ele não foi, por achar que ele não teve realmente um empenho suficiente, ela se afastou e ela perde algo de dentro dela. Isso vai fazer muita falta para ela e para a irmã. Após os meus 20 anos, eu fui reatando, olha que legal, né? Ela foi reatando o contato com ele e foi por 2 vezes visitá-lo no estado onde ele morava, né? E onde ela disse que vai mais uma vez ainda visitá-lo nesse estado. Sempre foi, ela disse aí que sempre foi um pai receptivo, amigo, dá conselhos. Ela fala quase que diariamente com ele pelo WhatsApp, olha que bacana. E ele sempre teve esse contato e eu não conseguia ver isso. Olha o reconhecimento dela, né, a percepção dela, que depois das constelações vai ajudando ela a perceber que ela não conseguia ver o esforço que ele tinha. E aí, ela que acaba ganhando, né, vai se preenchendo desse pai. Aí, veja bem, minha mãe só falava mal dele, e se eu falava dele, ela me batia. Né? Apanhava quase todo dia porque eu era muito teimosa para falar dele. Ela falava que eu parecia o meu pai, ela dizia que eu não queria ficar, que ele não queria ficar comigo, né? Veja bem a questão da alienação parental, né, que a gente chama tanto a atenção dos pais, né? Os pais se voltam para suas mágoas e ressentimentos e esquecem as crianças envolvidas, quanto elas perdem com isso, as crianças, né? Então, da forma dele, ele sempre procurou ser muito presente, diz ela. Agora veja o que ela relata depois. Esse pai biológico assistiu tudo de longe, mas sempre pagou o plano de saúde da minha mãe. E todo o tratamento dela foi pelo convênio dele, o tratamento de câncer foi pelo convênio dele. Até o seguro funerário também foi pago pelo convênio que ela tinha. E eles nunca se separaram no papel. Na verdade, não foi só uma separação no papel, né? Na verdade, eles nunca se separaram definitivamente. Provavelmente existia muito amor dela para com ele, mas as mágoas impediram que houvesse troca na relação. O desequilíbrio da relação não se sustenta com o amor. Então, mesmo se amando, não foi possível ficar junto e eles se separaram como casal. O problema é que os filhos vão entrando nessa história, nesse conflito do casal, se emaranham e acabam pagando um preço alto. Essa pessoa, ela também se desconectou de algo da mãe. E é lógico, a criança vai ficando fiel àquele que é acusado. É assim em todas as famílias. Mas a minha irmã desconsiderou totalmente o nosso pai biológico e substituiu pelo pai, o padrasto, né? Ela sempre disse que o pai dela era o meu padrasto. Então, olha a desconexão, né? Ela realmente, ela aí sim,
ela excluiu o pai biológico e ela acaba perdendo. Mas olha que interessante, ela acaba fazendo algo exatamente naquilo que provavelmente ela acusou tanto esse pai biológico. O pai biológico, pelos motivos de desequilíbrio na relação, ele partiu, né? Mas nunca deixou de amparar, de estar preocupado com as filhas. E o que a irmã fez? A irmã também partiu, né? Só que ela partiu de uma forma totalmente equivocada. O pai biológico ainda procurou essas filhas, teve toda a intenção, teve toda a preocupação, provavelmente durante toda a vida, né, de estar presente da forma que era possível. E essa filha, com essa crítica a esse pai e essa fidelidade, tomar partido da mãe, excluiu completamente esse pai. Hoje ela age de uma forma onde ela também parte, só que parte de uma postura totalmente equivocada, e ela vai continuar com esse movimento de amor interrompido com relação ao pai e vai continuar provavelmente tendo muitos problemas, principalmente na área financeira, que é o que a irmã aqui relata, não é? Então, quando o nosso padrasto, ela diz assim, foi morar conosco, as agressões que eu recebia da minha mãe, né, quando eu falava do meu pai, diminuíram muito. Então, aí está a vantagem, né, existencial que um padrasto dá para a criança, né? Então, o padrasto passa a pertencer ao sistema da criança, mas a criança não passa a pertencer ao sistema do padrasto, né, ou dos pais adotivos, por exemplo. Então é um relato bastante profundo, né, que nos faz termos aí muitas reflexões, mas que fica claro ainda que existe aí para essa pessoa um trabalho a ser feito, e a constelação está ajudando ela, as percepções da constelação, aquilo que ela está procurando, os vídeos que ela está assistindo, está ajudando. Existe também a necessidade de fazer um movimento aí em direção à mãe, ficando com aquilo de essencial que a mãe deu para ela, que é a vida, e desistindo, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas ir desistindo dessas críticas, acusações e queixas que ela tem à mulher comum, e dessa forma ela também vai dando espaço para se preencher desta mãe, da gratidão desta mãe. Isso pode ser que leve um pouco mais de tempo para ela, mas ela está no caminho, isso é muito bom. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Achei bastante importante o depoimento dela. Ficou um pouco extenso o vídeo, me desculpem, mas eu acho que pode ajudar aí muitas pessoas. E lembrando que cada caso é um caso, eu não estou fazendo diagnóstico, nem dando uma conduta aí de atitudes para ela tomar, mas só fazendo observações baseado na minha experiência clínica, naquilo que nós conhecemos das constelações familiares, tá bom? Então, se você tiver a sua dúvida, mande aí a sua pergunta, a gente vai elaborando os vídeos. Acesse o nosso site www.dbvida.com.br, tem os cursos que nós realizamos, os atendimentos individuais, os atendimentos online, todas as informações estão lá. Qualquer dúvida, pergunte para nós, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e tchau, tchau.